Irmandade Nerd apresenta A Ascensão da Nova Geração, Episódio 2, PlayStation 5 vs Xbox Series X. Quem é mais poderoso? Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, toda terça-feira às 18 horas no Spotify, YouTube, Google Podcasts, Anchor, onde você ouve podcasts. E aqui é o Marlon. E aqui é o Renan. E hoje a gente sempre esquece de se apresentar no começo, incrível. A gente acha que todo mundo conhece a gente já. A gente ficou meio que com a abertura e... Eu sempre esqueço. Enfim, aqui é o Marlon e o Renan e a gente vai falar sobre os novos anúncios que foram feitos nessa semana, né, Renan? Do PlayStation 5 e Xbox Series X. Tá chegando aí, tá chegando o bichão, tá vindo e no fim do ano, como é previsível, como tá previsto, né, o lançamento, então liberaram algumas informações técnicas dele. Eu falaria que foi a semana dos dois, mas foi também foi uma semana pro Digital Foundry também, porque uma empresinha que soltaram muita coisa, né? Tava envolvida, né, porque eles foram convidados pra ir no centro da Microsoft testar o Xbox One X e o Series X. Eu vou confundir muito ainda, pode esperar durante o episódio falando One X ao invés de falar Series X, que é um dos problemas com o nome. E eles viram a apresentação da PlayStation semanas antes também. Uhum. Então... eu sei que a nossa pauta aqui é bater o recorde, né? Quebramos mais um recorde de tamanho de pauta aqui. Meu filho, a gente, acho que a menor pauta que a gente tinha feito era uma pauta contínua que tinha 39 itens, eu acho, que foi a maior. Agora a gente tem, várias pautas separadas e deu 67 itens. Então é muita coisa que a gente tem pra falar hoje, mas é muita coisa. E assim, isso aqui foi com eu pegando um monte de coisa que eu vi, li e tal, e eu resumi pra não ser técnico, assim, tirar muito do técnico. Confuso. Sim. A gente vai tentar deixar o mais entendível possível, mas também sem duvidar do QI de vocês. A gente sabe que vocês entendem de tecnologia também, né? Então, estamos na nossa área. Eventualmente, assim, se vocês acharem que precisa, querem ouvir falar um pouquinho mais, que eu talvez consiga falar um pouco mais do que tá aqui, a gente pode até falar, um dia eu vou entrar numa live no Instagram ou tal, e eu respondo umas coisas. E o episódio de hoje vai ser mais light, né? A gente vai a gente vai criar uma hora e pouco aqui de entretenimento pra você esquecer do mundo que tá acontecendo aí fora, então vai ser um episódio bem tranquilo pra você esquecer um pouco da vida. Então bora lá falar da pauta. A primeira coisa a destacar é que a pauta do Xbox One X, do Series X, tá Series X 1000 vezes maior do que a do PlayStation 5, porque realmente... E foi do nada, né? A Xbox chegou na segunda-feira e falou, então tá aqui os specs, tá aqui um monte de coisa. E assim, foram... No site do Xbox foram 4 artigos, tiveram 2 vídeos principais do Digital Foundry, que eles foram lá, testaram. Ainda teve um do Austin Evans, eu acho que eu não errei o nome dele, eu acho que é isso mesmo. Austin Evans. E que eu descobri por algum motivo que eu não tava seguindo, mas tudo bem. É muita informação. Só de vídeo, só esses 2 vídeos que o GameXplain colocou e o do Austin Evans dá 1h20, 1h30 quase. E a GameXplain já postou mais outros vídeos só do Xbox One. Então é muita informação que eles liberaram na segunda-feira e ainda foram debatendo e tratando ao longo da semana. E assim, o que a gente vai falar aqui é o principal disso. E o que eles falam, principalmente no artigo, a primeira coisa é que a nova geração do Xbox, né? Tanto que eles falam que o Series X é meio que um modelo de um Xbox. Né? E eles até falaram que assim, a ideia deles com o seu nome foi quando a pessoa chegar e falar assim, eu quero o mais novo Xbox, só. E o Series X é meio que como fosse um modelo de celular. A mesma coisa quando a gente faz lá e vai, eu quero o celular mais novo da Samsung, alguma coisa assim. É nessa ideia. E eles falam que essa nova geração do Xbox, ela é definida por 3 características primárias e elas vão muito também se intercalar, que é poder, velocidade e compatibilidade. Isso, e a gente vai cobrir cada um dos tópicos, né? Começando por poder. Primeira coisa que ele fala é que a ideia do Xbox Series X não é fazer os jogos parecerem mais bonitos, né? Eles também querem fazer com que os jogos rodem e joguem melhor. A gente tem até uma frase do Jason Ronald, que é o diretor de gerência de produto do Xbox Series X, que ele fala: nós não acreditamos que essa geração será definida só por gráficos ou resolução.
Que é, pra mim, uma declaração bastante interessante, né? Sim, eles querem achar um equilíbrio, né? E a gente já tá muito acostumado nessa geração com o 1080 há muito tempo, desde a geração passada, mas também a gente nessa geração já atingiu o 4K. Então, o que eles vão fazer? Agora vai ser 8K nativo. Acho que a gente nem tem potência pra isso, na verdade, vamos dizer assim. Então, o que eles pensaram é não só jogar melhor, ter os melhores efeitos visuais para fazer ele ficar bonito, mas também rodar melhor. Então, que ele fala que o console é capaz de rodar um jogo em até 4K, 120 frames por segundo. Eu acho que 120 frames vai virar meio que o padrão a partir de agora, né? Isso é claro que nem todo mundo vai... Tipo, a galera vai ter os benefícios, mas nem todo mundo vai sentir, porque isso também a sua TV tem que permitir, né? Você tem que ter uma TV com suporte a 4K pra ter tudo isso. E que suporte até 120 Hz, né? Senão não adianta. Igual a minha aqui, eu fui procurar pouco depois disso. Enquanto eu tava vendo os vídeos, a minha é 4K, mas ela é só 60 frames. Então, pra mim, isso vai ter diferença, especialmente na hora que a gente for falar de latência, que é mais pra frente. Na hora que a gente for falar, acho que de velocidade fala um pouco, e depois que a gente for falar do controle em si tem. Mas vai ter uns benefícios pra quem não tem os 120 frames, mas não é o ideal. A ideia que eles falam é que eles queriam garantir um sistema que fosse capaz de suprir as necessidades de grandes blockbusters, esportes e criadores independentes. E pra mim aqui, realmente, criador independente não vai usar 120 frames. Tipo assim, ele vai poder até fazer, mas não é uma necessidade pra ele. O YouTube, eu nem sei se ele tem suporte a 120 FPS, eu acho que é 60, não é? O limite dele é 60. E ele demorou pra entrar com o primeiro 1080 60 frames. Eu acho que ele já tá disponibilizando 4K 60 frames, mas mesmo assim, não é uma coisa comum. Tá? Não é uma coisa que muita gente vai utilizar, né? Nem todo mundo tem acesso a poder rodar um vídeo no YouTube em 4K. Ele tem suporte até 8K no YouTube, né? Mas nem todo mundo tem esse acesso, então é um pouco demais até de qualidade excessiva. Assim, você vê, eu tive dificuldade de achar vídeo em HDR. E assim, HDR não é 4K mesmo. Porque realmente, se a galera sabe, o PS4 normal ele não faz 4K, mas ele roda HDR. E até pra isso eu tive dificuldade de achar. Então... Pois é. E interessante que 120 é um novo padrão, e você até mencionou, você brincou no episódio anterior, tipo, em breve vai ter aquela briga, mas o meu jogo não tá rodando em 120, tá rodando em 60 quando se tornar padrão, né? Vai ser a nova briga do 60-30, agora vai ser 120-60. A gente já tinha jogos rodando a 120, mas é em uma outra circunstância. E eu acho que não é mas tão aí comum. O pessoal vai... Não, porque o PC roda tal... Tem isso, porque no PC tem alguns jogos que chegam, mas a gente tem muitos jogos que eles vão rodar, às vezes não chegam no 120 por causa do VR, né? O VR, ele precisa de taxa de frames maior. Acho que, assim, o recomendado mínimo é 90 frames por segundo. Sim. Então, agora, o que a gente tá fazendo é passando essa 120 em duas telas, né? Que é o que a gente tem, mas agora a gente vai ter em uma só, na TV. Sim. E aí eles falam que o Xbox Series X é o maior salto geracional de SoC, que é o System on a Chip, que é o sistema de um chip, e design de API, que nós fizemos com a Microsoft. O Xbox Series X ele vai ser um farol de liderança e inovação técnica para essa geração de console. Isso quem disse foi o Sebastian Nussbaum, que é o vice-presidente da AMD. Ambas as empresas estão, tanto a Sony quanto a Microsoft, estão apostando na AMD, né? Sim. Ambos vão, na hora que a gente chegar lá no spec, que é uma coisa que a gente colocou lá pro final, você vai reparar que ambas estão usando a mesma tecnologia da AMD, ambas customizadas, então não vai ser exatamente igual para as duas, ambas vão estar usando elas de forma diferente, mas é engraçado que aqui a gente tem fala do vice-presidente da AMD e não tem nada de PlayStation. PlayStation falou menos sobre. Não, assim, a gente não tem nem nos artigos, não tem nenhum comentário da galera da AMD sobre, sabe? Isso eu achei bem curioso, porque assim, o cara da AMD virar e falar, tipo, não, o Xbox Series X vai ser o farol de liderança. Então, tipo, é interessante. Aí ainda falando sobre o poder, né, eles também disseram que uma das maiores inovações do Xbox Series X é o Hardware Accelerated DirectX Ray Tracing, que promete oferecer uma simulação de iluminação e som como nunca antes. Uma coisa de deixar claro aqui é que assim, o Hardware Accelerated DirectX Ray Tracing, você pode até tirar o DirectX aí, porque só tá aí porque
como o Xbox é da Microsoft, tá de boa. Ele vai oferecer tanto para iluminação quanto o som, apesar que o som não é bem ele que vai fazer. Tem um chip de um hardware 3D de áudio próprio para isso. Mas a ideia disso é a gente ter uma simulação de iluminação e som que a gente não tem nos consoles de hoje em dia. A questão de iluminação, por exemplo, é você conseguir, se você reparar, nenhum lugar é totalmente preto ou totalmente escuro, sabe? Igual aqui eu tô com a luz principal do meu quarto tá apagada, porque meu teto é dividido em duas partes. Tem a parte principal e a parte do fundo, que é onde ficam minhas coisas, do meu computador e tal. Eu tô só com essas do fundo. E mesmo assim a parte principal ela não tá escura, porque a luz bate na cama, no resto, e reflete no teto, então o teto não fica totalmente escuro. Com o Ray Tracing a gente vai conseguir fazer isso. Então, tipo... Ray Tracing é exatamente essa tecnologia de raios de iluminação, né? Que refletem nos objetos, que é uma coisa que até hoje não era possível de se fazer em tempo real em jogos, porque demanda muito processamento para fazer isso em tempo real. A gente via isso em filmes que usando o CGI consegue, né, deixar lá 12 horas para renderizar um frame, daí você consegue fazer, né? Mas jogo, uma coisa que você tá renderizando 120 frames em 1 segundo em tempo real, não tinha como fazer isso. Então, essa geração vai vir pesado nisso. Chegou a ver isso no PC. Alguns jogos já na geração, no ano passado já começaram, igual o Control tem. O Battlefield, eu acho que mano, fugiu o nome. Metro também tem. Mas não é uma coisa leve. E no vídeo do Digital Foundry ele chegou até a mencionar que esse processo de Hardware Accelerated Ray Tracing de luz, porque eles falam, é muito legal o vídeo, mas é bem técnico também, mas eles falam que eles estão fazendo isso em paralelo com a aceleração feita pelo próprio hardware. Isso permite que o Xbox Series X ele economize até 13 teraflops para fazer isso. Então, tipo, você precisaria quase de um outro Xbox se não tivesse esse processo em paralelo pra você conseguir fazer o Ray Tracing no Xbox. Sim, demanda muito de hardware. E o áudio 3D, ele vai permitir que o Xbox Series X simule um som que ele reverberaria em um ambiente. Então, ele vai ter uns sons mais fidedignos, né? Tipo... porque o som, acho que esse aqui é o equivalente do som do Ray Tracing, né? Porque assim como iluminação é uma coisa que rebate em objetos, quando você fala no seu quarto, igual a gente tá agora, ou em qualquer ambiente, você tem o seu som batendo nas paredes, ele faz eco. É uma coisa que os jogos tentavam simular, né? De criar eco, essas coisas. Tipo, você entra num túnel no GTA e aí você escuta o som abafado daquele eco, né? É uma coisa que a simulação faz isso de forma simulada, e agora com o 3D Audio você vai permitir fazer isso em tempo real mesmo. Se você estiver mais próximo da parede, você vai ouvir a reverberação, sabe? Esse tipo de coisa. Antes muito disso, até essa geração a gente já começou a ter um pouco disso pelo hardware, mas muito disso era feito em software. Na verdade, não é bem em software, era feito pré. Então a gente produzia antes, já era imaginando a situação. Sim. Então, tipo assim, sabia que o cara tava na caverna e ia ter muito eco. Então você já adicionava no áudio eco. Um gatilho de tipo, você está dentro dessa área, nessa área o áudio tem que sair com esse efeito aqui. E aí colocava um efeito de eco em cima naquela área. E o 3D áudio vai deixar mais realista, né? Esse é o ponto. Por exemplo, eu imagino também, sabe quando você escuta uma buzina passando? Quando passa uma ambulância, por exemplo, você escuta que o som vai ficando mais grave quando ela vai se distanciando. Tem um nome pra esse efeito, que eu não vou lembrar agora qual é, mas tem um nome pra esse efeito de som. Alguns jogos até já conseguiam fazer isso de forma não pré-gravada, digamos assim, o áudio já pré-gravado. E o 3D áudio também vai permitir fazer isso, o jogo calcular isso em tempo real também. E eu tava olhando se eu lembrava o nome do efeito. Me veio Doppler na cabeça, mas... Não é. É parecido com Doppler, mas exatamente. Não é. Eu também vou procurar aqui. Mas assim, eles mostraram uma coisa que a gente vai ter que deixar clara. Se você tava esperando um jogo novo sendo anunciado de qualquer uma das duas, não teve, tá? Aliás, é exatamente esse o nome, é efeito Doppler, sim. É o Doppler mesmo. Eu procurei aqui no Google. Quando uma fonte sonora está em movimento, o som que ela origina varia em função de sua velocidade e do sentido do seu deslocamento. Então é o efeito Doppler. Deixando claro, nenhuma das duas empresas mostrou jogo novo. Então, se eu tava com sonho de mostrar jogo novo pra testar as funções, não teve. Tudo que foi usado no caso da Xbox, jogos de Xbox One, ainda teve até jogos de 360 e jogos do Xbox original, porque teve uma coisa, mas isso aí não chegou a aparecer em demo direito. E no caso do PS5, todos os testes que foram feitos foram usando o jogo de PS4 e uma imagem de Dead Space, que eu não sei nem de que console
PS3? Provavelmente. Mas a Microsoft ele usou pra mostrar essa questão do Ray Tracing, ela mostrou principalmente o Minecraft. E assim, se você vê a demo, você realmente repara como é que funciona bem o Ray Tracing, tá? A gente vai botar... Eu deixei até já separado todos os links que eu usei de referência. A gente vai colocar na descrição. E tem um vídeo só sobre o Ray Tracing na demo do Minecraft. Então, se você quiser ver, só vai assistir o vídeo. Nem precisa entender o que os caras estão falando, porque eles comentam bastante. Mas só de você ver, você já consegue ver como o Ray Tracing está sendo desenvolvido. Tem uma cena, não sei se é nessa demo ou se é na do... Eu acho que é do Austin, no vídeo do Austin. Que ele mostra, tipo, vários objetos que são translúcidos e a luz... Tipo tecidos, assim, né? Não, translúcido, mas realmente vidro, nesse caso, até. Mais vidro? Ah, tá. Eram uns vidros que ficavam na base, assim, que na demo sem Ray Tracing, a luz passava e o lugar ficava branco. E não é assim que esses objetos translúcidos, eles reagem. Quando uma luz passa por ele, ele vai ser afetado e ele geralmente carrega a cor do objeto. Então, se o objeto era azul, a luz que vai sair do outro lado, ele vai ter um leve tom de azul. E quando ele ativa o Ray Tracing, você consegue ver no caminho formando meio que tipo um arco-íris, que cada vidro era de uma cor. Sim. Eu acho que, assim, era uma coisa que a gente tentava simular também nos jogos, mas era de forma bem simulada, né? Tipo, imagina uma janela de uma catedral, que é toda colorida, de uma igreja, né? Tem aquelas janelas todas coloridas, você via no chão um reflexo, aquilo em um jogo até o momento, você tinha que fazer aqueles desenhos no chão mesmo, na textura, pra simular o efeito da iluminação vindo, né, carregando a cor daquele vidro. Com o Ray Tracing isso é feito em tempo real, então você vai ver o sol se movimenta lá fora, você vai ver esse reflexo, lá tipo, dentro. não é exatamente um reflexo, né, tipo, esse Ray Tracing carregando a cor da janela com aquela cor no chão se movimentando, se tiver com mais intensidade vai ser de um jeito, se tiver com menos intensidade de outro. Então, o Ray Tracing permite isso, que é muito, muito interessante. E o outro jogo que eles mostraram foi Gear 5, que eles falam que uma das coisas que eles querem fazer com esse poder é aproveitar para melhorar jogos antigos. E aí, para isso, eles mostraram o Gear 5, que ele vai receber uma versão melhorada pro Xbox Series X, e ele tá rodando nessa build isso foi uma build que foi criada em 2 semanas. Ele já tá rodando a 60 quadros, ao invés dos 30, que é no Xbox One X. E ele está com o que eles chamaram de PC Ultra Plus, porque tá com todas as configurações do PC ligadas. E tem mais de 50% mais partículas que a versão PC Ultra. As texturas eles estão usando melhores. Tem uma qualidade de neblina melhor. Eles falaram que outra coisa que eles conseguiram foram loads que eles estão bem mais rápidos. E eles investigaram até porque eles já conseguiram chegar, acho que, a 100 frames por segundo. Então eles estão investigando, tipo, fazer otimizações de modo com que os modos multiplayer do Gear 5 no Series X tenham 120 frames por segundo. Sim, jogo online sempre tem um certo gargalo de frame, né? Porque é muita coisa pra processar ao mesmo tempo. E o frame rate dava uns engasgos, né? Pra quem joga GTA Online sabe do que eu tô falando. Inclusive, principalmente na antiga geração do PlayStation 3. Quando a Rockstar parou de atualizar, é porque realmente tava no limite. Não cabia mais. Se você colocasse mais coisa naquele jogo, ele ia travar, assim, ficar 15 frames por segundo. Então não tinha como. E eles estão prometendo isso, 120 FPS em modo multiplayer. E tipo assim, isso aí, igual eu falei, o que tava nessa demo que eles viram foi alcançado em... A galera do do Digital Foundry fala que foi 2 semanas, mas teve... O do Austin eles não chegam a mencionar, mas eu acho que é por isso, 2 semanas. E essas melhorias que eles estão fazendo aos jogos vão ser disponibilizadas no lançamento pra quem já tem o jogo. Então, tipo assim, você comprou o jogo no Xbox One, você vai poder jogar no Series X com as melhorias no dia de lançamento. É o Smart Delivery que faz isso, né? Você vai poder comprar um jogo e se ele vai identificar qual plataforma você tá jogando e ele faz um patch em cima daquela plataforma pra adicionar ou remover coisas, né? Basicamente assim que funciona o Smart Delivery. E eles falaram que vários jogos deles, pelo menos, vão ter essas versões melhoradas. O que é uma coisa bastante impressionante. Ele vai suportar os jogos rodando no One X, no One normal, mas vai ter uma versão melhorada pro Series X. Sim, isso aí nos leva ao episódio Remasters e Remakes, né? Que a gente falou mais sobre isso. Onde nós estamos vendo o fim das remasterizações. Porque não tem mais
por que fazer remasterizações. O Smart Delivery vai matar remasterizações. Inclusive, foi o Smart Delivery que me deu a ideia de fazer o tópico de remakes e remasters. Sim, foi sim. exatamente o ponto. A gente comentou nele. O próximo quesito que eles falam é de velocidade também. Porque não é só poder que a gente tem que ter, mas velocidade também. Eles falam que um dos focos no quesito velocidade é fazer com que o jogador passe mais tempo jogando e menos tempo esperando, né? Porque, por exemplo, eu vou usar um jogo da concorrência, mas o Horizon, por exemplo, o loading dele deve dar quase 1 minuto. Uhum. Então o que eles falam com isso reduzir tempo de loading, de fast travel e muito mais. E isso vai ser permitido graças principalmente ao SSD, né? Que a gente vai falar depois. É o SSD, que eu acho que eu nem cheguei a colocar aqui, lá pra baixo tem. Tem sim, lá a gente vai falar mais dele. Mas eu não entrei muito em detalhe porque eu vou comentar nos specs, mas eu vou falar no geral. O SSD ele vai parear com um sistema, com a arquitetura que eles montaram, que chama Xbox Velocity Architecture, que ele vai ter um papel importante para integrar o hardware, que é o SSD, e o software, e ele promete que vai dar acesso de até 100 GB de assets dos jogos para os desenvolvedores instantaneamente. Então, tipo assim, não vai ter muito aquilo de, meu Deus, a gente tem... Uma das coisas que eu vou usar um exemplo, vou roubar da Sony também, porque são os mais fáceis. A velocidade de como o Spider-Man anda pela cidade é limitada por quão rápido a cidade consegue renderizar. Ou então, às vezes, a gente tem um jogo que a gente entra naquele corredorzinho e acha que é alguma coisa, tipo, pra criar clima e tal. Não, é o jogo carregando. O jogo tirando o que ele estava processando antes para processar a próxima parte de uma fase, por exemplo. Então isso vai beneficiar especialmente esses jogos de mundo aberto, sabe? Que tem muita coisa para renderizar. E o SSD vai ser o cara para fazer isso. Além disso, outro ponto que eles estão querendo fazer no quesito velocidade é uma coisa que eu até li que eu tava meio na dúvida de por que eles estavam investindo nisso, era latência. Se realmente você pegar um controle do Xbox One, ou PS4, ou Switch, você vai falar assim, não sinto latência, mas pra quem não entende, latência é a demora entre você apertar um botão e o computador realizar tal ação. Que é bem rápido até, é quase que instantâneo. Então a gente não sente normalmente nenhuma latência, assim. A gente até comentou, né, que eles falaram que vão melhorar a latência do controle, mas nunca foi um grande problema, é uma minúcia mesmo. Só que o que eles fizeram eles analisaram todo o processo de transmissão, desde a identificação dos dados no controle, até enviar para o console, do console passar para TV, todo esse processo e identificar todos os pontos em que eles podiam cortar tempo. E aí, para isso, eles estão usando algumas tecnologias, que é a Dynamic Latency Input, que é no controle, eu vou entrar mais em detalhe nisso no próximo tópico até, e investindo em algumas características do HDMI 2.1, que eles até mencionam. Aí do HDMI é a Variable Refresh Rate e a Auto Low Latency Mode, que aí foram coisas que eles fizeram em parceria com a associação do HDMI, né? Que é uma coisa que eles já fazem tempos e eles investiram para que o HDMI 2.1 tivesse alguma dessas funções. Mas vamos lá, vamos voltando na ordem. A primeira coisa que eles falam, eles têm até um texto só sobre latência, eu inseri aqui um pouco dele, mas eles falam que o controle, primeiro ele vai estar sempre monitorando e transmitindo o estado dos botões. Então, tipo, ele vai estar lá sempre analisando. No momento que ele vê que teve uma mudança de estado de um dos botões do controle, essa informação é transmitida. Eu acho que gastava 8 milissegundos, né, que é a medida que a gente usa. Antes, eles falam que agora chega a 2 milissegundos. Sim. Então eles vão diminuir ainda mais. É uma diferença pequena, mas melhoraram o início também. E aí eles usam... Isso aqui que eu vou falar é o Variable Refresh Rate. Que ele fala que mesmo que haja atraso de transmissão da TV, do jogo e do console para a TV, eles têm medidas no HDMI que vão fazer com que ele evite esses atrasos. É o HDMI 2.1, né, que vai permitir isso. O jogo ele pode estar demandando muito do console, que eles vão conseguir remediar isso, para não haver atraso. E outra coisa que eles fizeram com o trabalho dele com HDMI foi que houvesse uma redução de transmissão de 16.6 milissegundos, né, que é o tempo de transmissão do frame para TV, para 8.3, ou seja, caiu pela metade. Sim. E outra coisa que eles fizeram é que o cabo HDMI ele consiga, o Xbox Series X ele consegue mandar pelo cabo um pedido para a TV ativar o Automatic Low Latency Mode, que é meio que faz com que quando
quando chegar lá na TV, vai fazer com que ela entre no modo de jogo e tal, pra reduzir latência. E pra isso, eles têm que ter trabalhado com as fabricantes de TV, né? Que eu acho como... Porque nem toda TV tem suporte ao HDMI 2.1. Então você vai precisar de uma TV nova se quiser usar esse recurso. Mas como a gente tá falando aqui, é uma minúcia, é uma diminuição pra você que vai jogar com HDMI 2.1, vai fazer uma diferença quase imperceptível, então nunca foi um grande problema. Mas assim, uma das coisas que eu achei mais legal eles falando foi, não adianta a gente colocar uma tecnologia no mercado agora, se as TVs vão demorar mais 1 ano ou 2, tipo assim, se eles colocam a tecnologia em 2020 e só em 2021 as TVs têm suporte pra isso. Então eles estão trabalhando já há um tempo, e eles falam que várias TVs já em 2019 incorporaram suporte pra essas novidades. Sim, aos poucos vai chegando no mercado. E outro ponto que eles falaram, e acho que isso aqui pra mim foi um dos que me interessou bastante no quesito velocidade, é o resumo rápido, que a gente já chegou até a comentar, mas eles botaram uma demo, todos os 2 vídeos, tanto do Digital Foundry quanto do Austin Evans, tem isso sendo rodado, não só no vídeo. Tem o videozinho que a Xbox divulgou, mas também tem acontecendo, que é a velocidade com que eles trocam de jogos. Eles falam que jogos do Series X podem ficar de 3 a 4 jogos rodando abertos simultaneamente, com você conseguindo fazer resumo rápido entre eles. Sim, a gente até comentou que ia ter um limite, então sabemos qual é esse limite agora, né? É de 3 a 4 jogos no Xbox Series X que vão poder ser abertos ao mesmo tempo e você dá o resumo rápido neles pra voltar neles onde você tinha parado. E outra coisa legal é que vai ser, inclusive, como isso vai ficar salvo no SSD, você vai poder desligar o console e continuar depois onde você parou, mesmo tendo desligado o console, que é uma coisa que hoje só era possível se você colocasse em modo de repouso, né? Não, eles falam que assim, você vai conseguir desligar, tirar da tomada sim, desligar completamente. Ou então até atualizar alguma coisa, atualizar o software do console. Eu acho que até atualizar o jogo, e mesmo assim você ainda vai ter o acesso a esse resumo rápido. E assim, os vídeos são impressionantes. Claro, os testes foram realizados com jogos de Xbox One, tanto que tinha 5 jogos ao mesmo tempo, eram 4 de Xbox One e 1 de Xbox 360. Mas o tempo de sair, por exemplo, de um Forza Horizon 4 e entrar no State of Decay 2 era 6 segundos. É impressionante. E assim, não é entrar, abrir o menu e tal, é entrar e você dar um pause ou começar a jogar. Sim, você vai poder desligar seu console, levar da sala pro quarto ou levar pra outro lugar, continuar onde você tinha parado sem dar load em tudo de novo. Agora o terceiro tópico é a compatibilidade, né? Que também foi um ponto que é interessantíssimo. Que a ideia dele é continuar. A ideia deles com a compatibilidade é continuar o suporte e acesso aos jogos antigos, né? Então, você ter não só a possibilidade de jogar os jogos novos do Series X, mas também de jogar os que você tem no One, os que você tem no 360 e no Xbox original. E fazer eles rodarem ainda melhor. Vai ter mais hardware disponível, então vai rodar melhor ainda. Eles falam que esses jogos antigos, com o novo hardware, eles vão conseguir rodar com tempo de iniciação menor, loading menor, frame rate mais estável, resolução maior e qualidade de imagem melhorada. Que é uma coisa muito interessante. É claro que vai ter um caveat para isso acontecer, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, na hora que eu vou falar da memória, que tá no próximo tópico, mas eu vou chegar lá. Mas eles falam que isso aí também eles não querem fazer isso só pra jogos, né? A compatibilidade que eles falam não é só você ter acesso isso já foi especificado, mas todos os jogos de Xbox One, todos os jogos do 360 que já estavam compatíveis com o One e todos os jogos do original que estavam compatíveis com o One também. Não é só isso. Eles querem que você tenha compatibilidade também com seus acessórios, com seus saves e as progressões. Então assim, você vai poder pegar o seu controle do Xbox One e conectar, simplesmente isso. No caso dos acessórios, né? E no caso de você já ter jogado algo num console antigo, você vai poder mover seu save e progressão também pra nova geração. Eles não explicaram como vai ser feito isso, mas a ideia deles é isso. A arquitetura é igual, então isso vai permitir essa unificação das plataformas. Outra coisa que foi o foco deles de compatibilidade é que jogos, por exemplo, o Gears, que tá disponível, o Gears 5 vai estar nas duas plataformas, é a possibilidade de haver um multiplayer entre
outros jogadores. Então, tipo... Sim, do Xbox One e do Series X. Você vai estar no One jogando com alguém do Series X. A única diferença é que a qualidade da imagem dele vai ser melhor, mas vocês dois vão estar conseguindo jogar junto. Algo que já vinham fazendo com o PC até, né? PC, por ser, né, Windows, Xbox, tudo da mesma família, já era possível. E aí também eles mencionam o Smart Delivery que a gente já falou. Então, tipo assim, que aí o jogo que você já tem é seu, você não vai ter que comprar de novo. Ele só vai detectar onde você tá e melhorar. Outra questão de compatibilidade que eles mencionam, isso na verdade não tá no artigo de compatibilidade, eu peguei de outro, mas entra de certa forma, é que assim, muitos jogos antigos, igual o exemplo que eles usam no vídeo é Gears 3, ele não tem HDR. Sim. Mas agora o Series X ele vai ter uma tecnologia que ele vai conseguir analisar a imagem e sem dar trabalho para os desenvolvedores, sem impactar o CPU, sem impactar o GPU ou a memória, ele consegue reconstruir o efeito do HDR na imagem. Até em jogos antigos, né? O jogo que você vai, se você assistir os vídeos que vai estar no link, o jogo que eles usam é o Gears 3, que não tem suporte. E fica muito bonito. E realmente, isso pra mim foi uma das coisas que eu também fiquei bastante surpreso. Eles fazem tipo um mapeamento de calor, apesar que não é calor, porque não tem, os pixels da tela não tem. Sim, ele analisa a tela e vê onde estaria os tons mais escuros e aplica o efeito HDR. Aí também tem uns dados adicionais aqui, né? Eu botei como dados adicionais aqui, mas é tipo assim, categoria de coisas que tem a ver com hardware do Xbox Series X, mas eu não sabia onde enfiar, então eu coloquei aqui. Foi realmente essa minha categoria de botar uns detalhezinhos curiosos e tal. Os dois primeiros pontos que eu coloquei aqui foi em relação à expansão de memória, né? O Xbox Series X, ele vai ter um SSD interno de 1 TB, mas caso você queira expandir, ou seja necessário, e assim, considerando, se não houver uma redução de tamanho muito grande dessa geração para a próxima, a gente pode considerar que 1 TB vai ser até pouco. Acho que a gente vai ver uma redução de tamanho, né? A gente vai falar depois até. Os jogos vão poder ficar menores. Mas mesmo assim, 1 TB às vezes não vai ser suficiente. Então eles fizeram em parceria com a Seagate o Xbox Series X Storage Expansion Card, que ele tem o tamanho de 1 TB também igual, e ele funcionará com as mesmas vantagens do Xbox Series X, que ele tem. Então, tipo assim, você vai colocar lá, ele não vai agir à parte, ele vai agir como se fosse a memória interna. Isso pra mim é muito interessante. Sim, é literalmente uma expansão da memória, né? Se você tiver 1 TB não for suficiente, você pode comprar mais 1 TB com esse Xbox Series X Storage Expansion Card, que vai ser acoplado no seu console e vai te dar mais 1 TB pra você instalar a coisa que você quiser. Uma coisa que eles falam também é, tipo assim, se você não quiser ocupar, você talvez não tenha que chegar a comprar o Storage Expansion Card, é que se você tiver um HD, um hard drive ainda, você pode conectar na porta USB 3.2 e aí jogar os jogos antigos, tá? Então, o Xbox os jogos do One, os jogos do 360, os jogos do original. Eles não vão ter a melhoria, que talvez teria por causa do SSD. Sim. E os jogos de Xbox Series X não rodam do hard drive. Eles têm que ser do SSD ou do Storage Expansion Card, né? Então você pode ter aí os seus jogos antigos, você coloca no HD, né? E os novos do Series X você deixa no seu SSD e ainda podendo colocar uma expansão de mais 1 TB. Apesar que eles falam que a ideia do HD não é você usar tanto, porque você não vai ter os benefícios que o Series X vai poder oferecer, né? Esse Storage Expansion Card, eles estão desenvolvendo com a Seagate, eles são bem pequenos, se você for ver no vídeo, e eles são bem pesados, pelo que eles falam. Porque eles são SSDs de alta performance e eles são portáteis, né? Ali dentro daquele coisinha que vai conectar ali, tem que ter dissipador de calor, tem que ter muita coisa pra fazer o SSD funcionar direito. E ele é bem pequeno, então uma das coisas que eles falam é que isso pode permitir que você leve um jogo que você tem instalado do seu console com você. Então, tipo assim, o Halo Infinite no Series X tá lá no Expansion Card. Pode tirar e, por exemplo, você vai numa casa de um amigo e vocês querem jogar isso, só que ele tem o jogo, ou então você levou o CD e ele não tem o jogo, você não precisa instalar. Você coloca o Expansion Card, ele vai reconhecer lá e funcionar tranquilo. Sim, sem precisar instalar tudo de novo. E o fato dele ser externo, ele vai permitir com que você possa ter vários, né? Eu vou entrar mais no porquê isso é interessante depois. Outra coisa que eles falam, isso aqui é uma curiosidade mesmo, o fluxo de ar é feito de baixo para cima. Por isso que, e como são bastantes componentes, o poder é muito, por isso que eles mudaram para um design de torre, não aquele design que a gente tá tradicional. Então a ideia é ele vir de baixo e passar resfriando tudo e soltando por cima. E soltar por cima, pela ventoinha que tá em cima. Eu
imagino que é por causa, né, de que o ar mais quente, ele naturalmente vai pra cima. Então, faz sentido, termologicamente falando, da temperatura, o ar vai subir. Então, é mais inteligente fazer um design de torre. E uma das preocupações que eles fizeram é evitar barulho. Isso também é importante, porque o PS4... Pega o PS4, bota pra rodar aí alguma coisa mais pesada. Horizon, ou... Red Dead, ou o próprio até God of War, que é da própria Sony. Você vai ouvir o PS4 sofrendo de queima. Eles melhoraram isso no Slim, eles deram uma corrigida no cooler, colocaram um cooler mais potente, no Pro também. Mas o original, se você tem o FAT, o base, você sabe como como ele esquenta, Aliás, ele não esquenta, mas pra ele não esquentar, ele precisa fazer barulho com o cooler. E assim, se for os dois próximos pontos é mais curiosidades mesmo, mas que eles fizeram um teste de estresse. O teste de estresse é você colocar um produto, um console em condições que ninguém vai jogar, mas só pra ver se ele aguenta. Só pra ver o que acontece. E eles testarem, tipo, várias áreas críticas, tipo, até deserto. Pra ver eles levaram o console num deserto, ou não, talvez eles tenham simulado a temperatura de um deserto pra ver o que acontece com o console, e ele aguenta, né? E há outras duas curiosidades, é que assim, do lado da ventoinha lá de cima, do cooler, em cima, tem um desenho de uma cabeça de Master Chief, pequenininho, que é uma coisa que eles já fizeram, né, dentro do One X, tem o Master Chief em cima de um escorpião. Do lado da ventoinha vai estar, né? Esse tá do lado, assim. É uma coisa que ninguém vai ver, porque você tem que abrir o console pra ver, mas... É um detalhezinho. E o que muita gente achou naquele vídeo lá da revelação do Game Awards, que era LED no topo, não é LED, é tipo, não é bem um tecido, eu coloquei como tecido aqui, mas é porque eu não sabia definir. É tipo uma camada de não é bem um plástico, porque senão esquentaria, mas é o que dá a cor verde lá em cima. Não é bem um LED, igual muita gente achou que era. Por fim, agora a gente vai falar um pouco dos controles, do controle do Xbox, né? Que a ideia deles era melhorar, mas não mudar. Eles fizeram altos testes. A galera falou até que eles tinham várias fotos de como pessoas seguram o controle lá, pra explicar o ponto. E eles repararam que a galera tá feliz com o design do controle do Xbox. Então, eles resolveram melhorar, mas sem mudar. Aí os focos foram em uma ergonomia melhorada, pra adaptar mais pessoas. Então, tipo, eles fizeram de modo com que você pode ter uma mão pequena ou uma mão grande, que o controle ainda vai ficar confortável. Ele tem uma conexão entre dispositivos melhorados, então ele vai conseguir conectar facilmente com vários dispositivos, não só o Xbox Series X. Ele vai ter compartilhamento mais fácil, então você vai conseguir tirar print, colocar e compartilhar. E que ele tem uma latência reduzida, que foi o que a gente já comentou. A principal mudança visual que a gente tem nele é o D-pad, que para eles atenderem à necessidade da maioria dos jogadores, porque tem muita gente que usa aquele sistema de cruz, que a Nintendo patenteou há muito tempo, e usa o outro que é mais multidirecional. Então eles fizeram um design que meio que cruza os dois. Então, se você precisar da cruz, você não vai ter, às vezes, um input errado de, ao invés de apertar só pra cima, você aperta pra cima e pra direita. Mas também vai te permitir isso, caso você queira. Que é uma coisa que eles já tinham feito no controle Elite. Como a gente disse, eles não costumam mudar muito o controle, mas eles colocam tecnologias novas no Elite. O Elite, ele tem o D-pad dele é trocável. Então dá pra você usar o de cruz, multidirecional. Aqui eles tentaram fazer um design que fosse o meio termo. E uma das ideias que eles têm com o controle é que ele não seja compatível só com o Series X, igual eu falei. Que você possa pegar o controle do Series X e usar no seu PC, no celular, com o xCloud, e até com o seu Xbox One. Sim. Então, tipo, ele é compatível com a versão anterior do console. Então, tipo, e ele, além disso, vai lembrar vários dispositivos, o que vai facilitar a comunicação com eles. Sim. Eu até coloquei aqui que ele vai ter o que a gente chama de Bluetooth Low Energy, que ele vai consumir menos energia para achar dispositivos e vai conseguir achar eles mais fácil também. E isso eles falaram que eles viram muita gente perguntando assim, mas eu tenho um chatpad, eu tenho um headphone pro Xbox One, eu vou ter que comprar tudo de novo na nova geração? Não. Eles fizeram com que todos os acessórios antigos fossem compatíveis com a nova geração. Então, tipo, esse encaixava na porta inferior do controle do Xbox One. Ele vai funcionar com o controle do Series X. E esse aqui foi um dos pontos que eu acho que a galera mais reclamou. E foi um dos que eu mais vi gente reclamando em tudo quanto é lugar. É que o controle ele ainda usa pilha. Ele vai continuar usando pilha. Ou você pode comprar um charging pack à parte,
parte e colocar, e aí ele vai ser carregado pela porta USB-C que tem no controle. O que pra mim é uma escolha bizarra, você colocar uma porta USB-C e não investir numa bateria. Pois é. Mas a porta USB-C ela não serve só pra carregar o controle caso você tenha o charging pack, mas ele também vai servir pra parear e conectar com outros dispositivos, tipo o celular ou o PC. Mas aí você vai precisar de um cabo, eu não sei se vai vir, eu vi isso falando no artigo, mas não ficou tão claro, se vai vir um cabo ou se você vai precisar comprar um cabo USB-C e USB-A. Sim. Eu acho que vai vir junto, não é possível. Outra coisa é que vai ter o botão de share, que eles são os últimos a chegarem. Já tinha no PS, né? No 4 já teve isso. Switch também tem. Eles são os últimos, você tinha que entrar no menu, a fazer atalho de botão pra tirar print, não vai ter que fazer isso mais. E uma outra coisa é que eles fizeram também texturas de acabamento nos botões. Então, tipo, os gatilhos, eles têm uns leves bumpzinhos, assim, que você vai sentir e vai dar um... pra dar um grip. Um grip melhor, uma segurada melhor. A tradução seria uma segurada. E eles falam que, assim, ao contrário do que a gente já tem no Switch, que foi prometido pro PS5, a gente não vai ter um Rumble melhor, então vai ser o que a gente já tá acostumado. Achei isso bem, né? Vai ficar atrás no PlayStation 5 e do Switch. Não vai ter o HD Rumble, que é aquilo que a gente falou no episódio anterior, até de você poder sentir vibrações, não uniformemente no controle, mas de forma de um lado com mais vibração. Por exemplo, você tá andando com um carro. Se você tá com o pneu direito no asfalto e outro esquerdo na grama, você sente essa vibração diferente. É uma coisa que vai ter no PlayStation 5, já tinha no Switch e não vai estar presente no Xbox Controller. E assim, é uma coisa que realmente faz diferença, tá? Faz. Vamos ficar pra trás. Eu tenho certeza que vai demorar 3 meses, vai sair um Elite que vai ter isso. Mas o problema disso é implementar nos jogos. Mas a explicação deles de não terem colocado é pelo menos assim, plausível. Eles não querem que tenha uma diferença ou uma... como é que chama? Uma desvantagem pra quem não tá usando o controle, sabe? Tipo, que ele esteja perdendo experiência por causa disso. Foi a mesma justificativa que a Sony deu pro PlayStation 4 Pro não ter, porque eles falaram, a gente podia ter colocado o HD Rumble no Pro, a gente não quis pra poder unificar a experiência do PlayStation 4. Isso é feito porque assim, senão você ia ter alguém jogando, por exemplo, você tá jogando um jogo em co-op, um usando o controle do Series X e outro do One. E aí você ia ter, tipo, os dois agindo do mesmo jeito. Sim. Né? Isso aí. E foi dito também que a Digital Foundry, né, falou que os controles antigos eles vão atualizar quando você conectar o controle no console novo, né, pra aproveitar dos benefícios de baixa latência. Porque isso é algo que tá no software, não no hardware. Então, consegue atualizar isso. Então eles conseguem mexer, aproveitar umas coisas que já estão lá dentro pra isso. Eu imagino que isso deve ter um impacto nos controles antigos de bateria, apesar que a bateria dos antigos é bem robusta ainda, mas vai ter acho que vai ter um leve impacto, porque eles não foram feitos pra isso, né? Sim. Agora vamos falar da PlayStation. Pois falamos já bastante aqui sobre todas as novidades que tivemos do Xbox Series X, e agora vamos lá pra falar da PlayStation 5. Ao contrário do Xbox, eles não só foram e postaram as informações, né? Eles fizeram uma conferência, né? Em vídeo, que teve 52 minutos. Vocês não estão me vendo, mas eu estou fazendo milhões de aspas aqui no ar, porque foi uma confusão. Vamos começar assim por isso. Eles fizeram, acho que uma das maiores confusões da vida deles, da história da PlayStation com relação aos consoles. Totalmente dispensável aquela apresentação toda. Falaram um monte de coisa técnica que ninguém... Nas lives, você viu os comentários, o pessoal comentando assim, quer dizer, dormindo, vendo aquilo, que foi chato pra cacete. Muito técnico, em vez de postar isso num artigo como o Xbox fez, e ficou lá o Cerny, né, falando por 52 minutos sobre as novidades de hardware que vai ter no console, e totalmente dispensável aquilo. Era algo que deveria ter ido pro GDC, né, não foi pro GDC porque foi cancelado. O problema deles foi que eles colocaram assim, amanhã às 9 horas, horário de Pacífico, o Mark Cerny, que é o arquiteto líder do sistema do PS5, vai falar mais sobre um mergulho bem profundo sobre a arquitetura do sistema do PS5 e como ele vai desenvolver, vai criar o futuro dos jogos. Eles falaram só assim. Sim. E aí muita gente tá assim, mano, realmente chegou o evento de revelação e tal. E assim, E não era. Muita gente, acho que você pegou um pouco do hype, né? Eu peguei o hype, eu achei que ia ser mais uma conferência mesmo, mas
próxima de um anúncio, como nós tivemos lá em fevereiro de 2013, não aconteceu isso que a gente tava esperando. Eu, pelo menos, eu não estava. Eu até mandei mensagem pra você pedindo desculpa por não ter quebrado seu sonho antes, até porque, o que aconteceu? Eu tava inicialmente muito crente que ia ser um post de blog, tipo que Xbox fez. E considerando que a gente falado que ia ser um deep dive, né, que seria, tipo, entrar profundamente nos detalhes, aí eu falei assim, vai ser técnico. Foi exatamente isso. Eu achei até o tweet que eu tinha visto, foi o Nibel, que é um cara muito interessante, comenta muita coisa da indústria. Ele chegou a falar que a PlayStation no Japão tinha confirmado que a apresentação que ia rolar no dia seguinte tinha conteúdo que era pra ser do GDC. Então na hora que eu vi isso eu falei, é técnico, e eu já tava esperando muito do que tava, mas eu acho que foi pior do que eu tava esperando até. Foi totalmente dispensável. Podia ter colocado aquilo no artigo e tá ótimo. Inclusive, eu queria comentar rapidinho, a apresentação, que era quase uma apresentação de slides, aquilo, ela dava umas travadas, sabe? Todo mundo viu isso, só eu notei. Mano. Não, eu também notei, eu tava tipo, mano, tinha umas horas que ela parava, eu ficava tipo, isso aí, da apresentação ou tá dando um lag no efeito? E eu até falei, pedir pra virar meme, cara, pedir pra começar a dizer, olha aí, a apresentação slides tá rodando no PlayStation 5, sei lá, sabe? Não era um negócio gravado, você não conseguia fazer algo melhor, realmente, tipo, não dava pra fazer nada melhor que aquelas animações toscas. Tinha umas animações lá que era tipo aqueles efeitos de PowerPoint, velho, tipo as transições, sabe? Mas enfim. O que eu escrevi aqui é o que eu consegui resumir, sem tentar deixar técnico. Sem deixar muito confuso. Mas eu leio e tá técnico, mesmo assim. Então, fica com a gente aí, eu vou tentar ir explicando muito do que eu escrevi aqui também, mas... Vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei aqui é que a Sony ela manteve o PS5 com a ideia de continuar um console fácil de desenvolver, enquanto ele disponibiliza mais CPU, GPU e armazenamento para os desenvolvedores. E aí, aos poucos, os desenvolvedores eles vão aprender a experimentar com os novos elementos além disso. Então, é interessante esse ponto. Eu acho que é um dos pontos mais interessantes, que é, tipo, na geração do PS3, eles foram altamente criticados por serem difíceis de desenvolver para. Sim. E se eles viram que o PS4 estava ganhando, então a ideia deles é bastante claro, vamos deixar do jeito que tá. Tá bom como tá. Dá mais CPU, GPU e armazenamento, que vai fazer o jogo disponibilizar muita coisa. E assim, botamos uma função nova aqui e ali, como o som 3D e tal. E os desenvolvedores vão acostumando e adaptando. Às vezes, tipo, não consegue fazer pro lançamento, mas adiciona posteriormente por um update grátis. Lá no fim da geração a gente vai... É sempre assim, né? Você não vai ver de cara no início de uma geração o poder todo dele. Você vai vendo aos poucos. Uma coisa que eu não falei quando a gente tava falando do Xbox, mas tá falando aqui agora é... Os jogos que vão mais usar tudo que um console tá falando são os jogos first party. Deixar isso bastante claro que... Isso sim. Do próprio estúdio da empresa vai ter mais experiência pra usar aquilo. Vai ter coisa aqui que é muito bizarra do PS5, que às vezes vai ser melhor que o do Xbox Series X ou o contrário, mas não espera isso sendo usado por todo jogo multiplataforma, porque é o que a gente chama, a gente nivela pelo mínimo denominador comum. Então, tipo, vai ter coisa que vai ter do SSD que eu vou comentar quando a gente chegar direito lá na comparação, que pra jogo que não ser da Sony, talvez não vai fazer tanta diferença. Por isso que o God of War, Spider-Man são excelentes. E rodam usando todo o potencial que os consoles têm, porque foram feitos pela própria empresa, eles sabem mexer no produto deles. Um ponto que eu vou começar a falar, mas eu vou entrar mais quando a gente falar de specs, é que eles têm umas limitações de frequência e variação de frequência, tanto no CPU quanto no GPU. E isso faz com que o console ele consiga dissipar o calor mais facilmente. Então, tipo assim, você pode estar num lugar que esteja muito, com a temperatura mais quente ou esteja mais frio. Isso impacta um PS4, por exemplo. Isso impacta o Pro até, mas não vai impactar o 5. Sim. Mas assim, eles falam que o sistema de resfriamento em si, eles vão falar em outra hora. Eles não deram mais detalhes, né? Mas eles falaram que isso já vai ajudar a reduzir o trabalho de dissipar o calor. Inclusive, eles falam até de você conseguir transferência de energia de um lugar do CPU pro GPU, usando a tecnologia da AMD, justamente para evitar de você sobreaquecer. Sim. Que outra coisa que eles falam é que você vai ver que a gente vai ter muita engine aqui, que eles realmente
adoram. Os engines. Colocar engine. Desde o PS2 a gente teve a Emotion Engine e tal, que são coisas que realmente você vai ver que é bastante comum. E aí a primeira que eles colocam aqui é a Geometry Engine, que eles falam, que a ideia deles é permitir que os desenvolvedores tenham mais controle sobre as formas tridimensionais em comparação com relação às primitivas, né? As formas que dão origem. O que vai permitir que os desenvolvedores consigam ter uma otimização melhor e melhore o desempenho. Se eu lembro bem, as placas tem alguns jogos que suportam as placas mais recentes da Nvidia, não o Geometry Engine. Não é bem o Geometry Engine, tem um outro nome lá, Nvidia alguma coisa. É patenteado deles, né? Mas sim, faz bem parecido com isso. Isso aqui vai permitir modelagens 3D mais melhoradas. Eles vão permitir um controle maior até durante o jogo, nem tanto na modelagem em si. E a outra engine que eles colocam é Intersection, que ele vai permitir que o PS4 tenha o Hardware Accelerated Ray Tracing, que ele vai PS5, chegar... né? Que o PS5 tem, e ele vai chegar num nível próximo do que a gente já tem disponibilizado pro mercado. PC. O que é interessante falar é que tanto o PS5 quanto o Xbox Series X, eles estão usando o Ray Tracing, que é uma coisa que ainda não chegou na AMD direito, e vai chegar com essa série nova que eles estão usando. Acho que o principal chamariz do PS5 tá no SSD, né? A gente vai comentar. Nos dois, na verdade, né? Mas o do PS5 tem um detalhe que é o que a gente vai até comentar mais pra frente. Mas o SSD, justamente igual lá que você conseguia 100, acho que é muito que a gente conseguia no Xbox One. Cadê o valor exato? 100 GB de assets sendo processados. Eles vão conseguir pegar 2 GB de dado pegando do SSD e tacando na memória RAM. Eles vão conseguir pegar 2 GB por 1/4 de segundo, ou seja, eles conseguem encher os 16 GB de memória RAM em 2 segundos. Isso eles falam que isso vai impactar o jogo num ponto que ele vai deixar o loading praticamente, se não inexistente. Então, tipo assim, ele até brinca que a galera, por exemplo, no Spider-Man do PS4 teve o trabalho de fazer as animações dele andando de trem pra células de loading. Talvez você nem vai ver mais isso. Pra quem não sabe, no Spider-Man, quando você vai fazer um fast travel, tinha uma animaçãozinha do Spider-Man lá, ouvindo uma música no metrô, né, enquanto tá processando, né, o jogo, e isso vai se tornar inexistente, de verdade, assim. Eu acho que muita gente não entendeu ainda o poder que o SSD vai trazer pra esses consoles, vai ser inacreditável, de verdade, vai ser sem precedentes, assim. Você não vai mais ter loading, cara. Loading é coisa do passado a partir do uso do SSD. Eles falam que, não é tipo assim, terão jogos que não terão, realmente. Tipo assim, você vai dar um fade out e fade in, que é tipo, a tela fica preta rapidinho e volta já na cutscene e tal. Mas vai ter alguns jogos que vai ter tipo um loading, mas vai ser igual 2 segundos, né? Sim. Você não fica igual... Muito reduzido em comparação com a HD. Igual do Horizon, que toda vez que dava loading eu pegava meu celular, praticamente. Já era automático. Meu cérebro, tá carregando. Abre aqui, deixa eu ver o que tem de mensagem nova. Sou eu jogando The Division 2. E outra coisa que eles fizeram é o sistema de transferência do SSD, ele vai ter 6 níveis de prioridade. Isso vai permitir com que os desenvolvedores eles consigam dar prioridade de acordo com os dados que vão ser necessários naquele momento para a próxima cena. E assim, isso é bastante interessante. Então, isso aqui tem mais prioridade do que isso. Então, se esse dado aqui não chegar, não é tão importante, sabe? Então, eles conseguem fazer isso agora. Pra poder priorizar o que importa mais naquele momento ser carregado. E assim, muitos jogos eles usam até, eu acho, o caso do Jak and Daxter 2, eu acho que é o 2, eu não lembro no vídeo, pra falar como antigamente os jogos eles tinham que ser limitados por causa dessa necessidade de transferência de dados do hard drive pro console, que não vai ser mais necessário ter. Que é o caso de você, por exemplo, que eu já citei aqui ao longo disso, né? Que é tipo, de às vezes você tá passando num corredor mais estreito, ou então no caso que a velocidade que o Homem-Aranha move é limitada pelo tempo de renderização. Por quanto a cidade vai conseguindo ser renderizada, né? Puxada da memória. Sim. Outra coisa que a SSD também vai ajudar, por ele pegar os dados rapidamente, é a necessidade de ter arquivo repetido. Isso também. Porque assim, às vezes, isso acontece, eu acho que no Spider-Man. No Spider-Man, sim, ele menciona que tem até coisas no mapa de assets que eram repetidas 400 vezes dentro do HD. Tipo, sei lá, uma lixeira, né? Ele menciona uma lixeira, se não me engano, na apresentação. Não vai mais ser necessário no SSD. Porque ele vai conseguir pegar e tudo. E o que vai diminuir o tamanho dos jogos. Então, tipo assim, não vai ter que ter modelos ou texturas repetidas lá dentro. E assim, uma textura 4K pesa 8 MB. Não pode parecer muito, mas para um jogo, isso é muito. É muito. E ele vai facilitar para os desenvolvedores que tem uma alocação de dados melhor. Sim.
assim como no Xbox Series X, que os jogos retrocompatíveis eles podem ser rodados de um HD externo conectado pelo USB, o PS4 também vai. O PS5 vai poder rodar os jogos de PS4 pelo HD externo. No mesmo caso, o do SSD você vai ter que conectar, usar memória dentro, né? E eles falam até que você vai poder expandir, ao contrário do Xbox Series X, que você tem um proprietário. Eles não estão colocando e... Então, assim, você vai poder expandir a memória interna com algum drive de PC NVMe, que é Non-Volatile Memory Express. NVMe, no caso. E só que tem um grande problema. Primeiro, nem todos eles vão ser compatíveis. Não só de velocidade, que acho que é um dos principais problemas, que é o teu input e o output parecidos com o do console, como de tamanho, porque tem hoje em dia esses SSDs mais pesados, eles têm cooler próprio, alguns têm até ventoinha própria. Então, tipo, nem todos vão caber no espaço que vai estar alocado dentro do PS5. Então, eles precisam ser verificados pela Sony. Vai ter que ser cada caso mesmo, que é questão de ver cada modelo e ver qual funciona, qual não. E acho que vai ser liberado pro público publicamente, né? Falando, se quer, então você compra tal modelo, porque outros modelos não vão funcionar. Não vai caber lá no slot. E, igual eu falei, o que vai vir no PS5, então, a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco, a gente vai falar de spec, mas o que vai vir no PS5 não tem um SSD no mercado hoje em dia que chega na mesma velocidade. Então, esse é o problema principal. Você vai estar, às vezes, colocando SSD com velocidade menor. Mas talvez mude no futuro e eu acho que no primeiro ano, o 2, você não vai precisar de um SSD novo, né? Sim. Seja um cara que compra muito jogo mesmo pra entupir um SSD de 1 tera não, 825 GB, né? É tão rápido assim, mas... Né, ao longo do tempo o mercado vai se adaptar a isso. Vai ter fabricante que vai estar interessado em vender pra você se você quer. Então eles vão fabricar. Eu imagino que vão fabricar até especificamente pro PlayStation 5. É algo que não tem agora, mas calma que vai chegar. Você não vai precisar logo de cara também. Só que não espere ser barato, tá? Vamos deixar isso meio claro. Isso, sim, SSD não é barato. Nenhum SSD é barato. Mas aí a gente vai entrar em uns detalhes mais pra frente, quando eu for comentar lá dos specs. Agora, também mencionaram também na conferência sobre... Eu não sei se eu chamo de conferência, não foi bem uma conferência, né? Na apresentação do GDC, vamos falar assim, porque é o que vale. A apresentação que era pra ser do GDC, eles falaram também do Tempest 3D Audio Engine. Mais uma vez um engine aí, né? Junto com o chip de áudio, que vão remover bastante das limitações de áudio que tinham lá nos antigos consoles, agora no PlayStation 5. É uma coisa que é falado que antigamente o desenvolvedor ele tinha que decidir se alocava um pouco mais de memória para áudio ou às vezes para o jogo rodar melhor e acabava que quer rodar o jogo melhor, então alocava tinha menos espaço. Agora ele vai ter um chip próprio para isso. Isso é muito, muito bom. E a ideia deles é fazer com que a percepção do jogador aumente, especialmente jogando jogos em VR, por exemplo, ou de fone de ouvido. E ele falou algo muito impressionante ali, né? Que foi o detalhe de gotas de chuva. Eu fiquei tipo, cara, não é possível. Vocês realmente vão... Vocês estão prometendo demais, mas vamos ver se vai ser tudo isso, mas... É o que eu coloquei depois. O resultado pode não ser esse máximo. Então, tipo assim, essa questão de ouvir é o que eles querem. Porque tem um grande problema que é... Eu esqueci a sigla aqui agora, mas a ideia dele é que cada pessoa deveria ter o seu mapeamento pra isso. Porque cada pessoa tem uma cabeça e uma orelha diferente. Então, usar um sistema desse pra cada pessoa... Não vai funcionar. Então, pra todas as pessoas não vai funcionar. Tem que ser pra cada pessoa. Eles ainda estão investigando como é que eles vão fazer isso. Ele até disse, né? Talvez nós vamos fazer assim, talvez nós vamos fazer de outro jeito, vamos ver. Tipo, ele fala que, por exemplo, a ideia por enquanto deles é deixar, tipo, uns 5 padrões e talvez você faça, tipo, um minigame de áudio pra ajustar pra sua orelha. O que eu achei mais legal foi ele falar, talvez você nos envie uma foto da sua orelha e assim a gente consiga fazer o mapeamento do seu ouvido interno e tal. Ele falou um negócio assim, eu fiquei tipo, quê? E te mande qual que é o melhor padrão pra vocês. Tipo, a Sony, sério, a Sony falou que eles querem que você envie uma foto da sua orelha. Tipo, imagina, eles começam a abrir um departamento lá que recebe foto de orelha dos jogadores para mandarem pra você qual é o melhor setup de áudio possível. Achei isso muito bizarro. Mas o interessante é que nenhum aparelho extra vai ser necessário. Tipo, você vai poder usar seu fone de ouvido normal e já no seu fone de ouvido você vai conseguir experimentar essas novidades. Ele até fala, né, de fazer tipo um jogo, alguma coisa assim pra... É um teste de calibragem, né?
Agora vamos pra parte mais técnica, que é o que a gente vai discutir bastante. Que são os specs. Então eu vou falar um pouco de cada um. Vou começar primeiro, separado, depois a gente entra no comparativo. Apesar que, assim, o que a gente tá usando de comparativo aqui não tem alguns detalhes que eu vou buscar nas outras pautas em si. Vou começar pelo Xbox, seguir na ordem, o Series X. Só que eu vou puxando de um e do outro. Eu não vou falar só do Series X, depois só do PS5. Eu vou falar do Xbox, PS5 e comparar. Então vamos lá. Para começar, falando de CPU, tanto para o Series X quanto para PS5, ambos usam a Custom Z2, o CPU Custom Z2 da AMD. Mas aí vem a diferença que no Xbox Series X a gente vai ter 8 cores rodando a 3.8 GHz ou 3.6 GHz se você estiver usando simultaneous multithreading. Que eu não vou entrar em muito detalhe nessas coisas, qualquer coisa pode perguntar que eu respondo. Mas enquanto isso, o PS5 ele vai estar rodando a 8 cores também, igual no Xbox Series X, só que ele vai Zen 2 também. Zen 2, só que ele vai estar a 3.5 GHz com o simultaneous multithreading. Então o Xbox é 3.8 e o PS5 é 3.5. O Xbox a gente pode colocar como 3.6, porque o 3.5 aqui do PS5 ele é com o simultaneous multithreading ativado. Então bem perto. Porém, a do Xbox é garantido que essa frequência é fixa. Então ele vai ficar no 3.6 praticamente o tempo todo. Enquanto no PS5 essa aqui ele tem uma frequência variável. 3.5 é o que a gente chama de Boost Mode, que é ele rodando lisinho. Em alguns casos, se tiver um leve estresse do console, ele roda numa frequência abaixo. Certo. Eu vou até explicar o porquê da frequência variável assim que eu terminar de falar do GPU. O GPU do Xbox Series X, ele tem 50 Compute Units rodando a 52, né? A 52 Computer Units. 52 Compute Units rodando a 1.8 GHz. Ele, assim como no PS5, é um Custom RDNA 2 da AMD, que acho que ainda não tá no mercado. E assim, você fazendo o cálculo desses 52 Compute Units rodando a 1.8 GHz, isso dá 12.1 teraflops. Certo. Esse é o teraflops do Series X. Uma curiosidade é que são 52 Computer Units funcionando, mas dentro do console tem 56, porque Compute Units tem uns probleminhas que alguns não rodam. Então, tipo, tem 56 para 4 realmente já não funcionarem. Enquanto isso, lá no PS4, a gente tem 3.6. No PS5, meu Deus. A gente vai ter 36 Compute Units rodando a 2.23 GHz. Ou seja, ele tem menos Compute Units do que o Xbox Series X, mas ele roda numa frequência um pouco maior. Nesse caso, ele vai ter 40 Compute Units? Imagino que sim. Imagino que vai ter 30 e 40, então, Compute Units. Eles não chegam a especificar, né? No caso do Xbox Series X, é falado isso no vídeo do Digital Foundry. Mas é porque eles viram, né? E isso dá, pelos cálculos de 36 Compute Units rodando a 2.23, dá uma média de 10.28 teraflops por PS5. Sim, então repetindo, do Xbox Series X 12 teraflops e o do PS5 10.2 teraflops. Menos. Outra coisa que é importante, os 2.23 GHz que as Compute Units vão rodar é também o máximo, é o Boost Mode, que é o máximo, ela pode variar para baixo. O porquê deles estarem usando essa variação? Lembra que eu falei lá atrás, quando a gente estava falando do PS5, da ideia deles de reduzir a frequência para evitar calor? Então, é por isso. Antigamente, muitos consoles eles faziam o seguinte, eles mantinham a frequência fixa e o que variava era o poder, a energia. A ideia com eles agora é manter uma quantidade de energia constante, que não vai gerar mais calor, e variar na frequência. Isso pode impactar um pouco a experiência, mas não é nada sério, vamos dizer assim. Mas é uma coisa a ponto de ficar de olho, sabe? E a memória, ambos vão usar GDDR6, 16 GB. Mas tem umas diferenças. A Microsoft, por exemplo, ele divide esses 16 GB em frequências diferentes. Então, vai estar 10 GB rodando a 560 GB por segundo e 6 GB vai estar rodando uma frequência menor, que é 336 GB por segundo. A ideia deles é que esses 10
GB principais eles sejam para a parte gráfica e os outros 6 GB seja dedicado ao CPU, ao GPU e às operações do sistema. Tanto que desses 6 GB, 2.5 são reservados para o sistema e as outras operações além do jogo. Sim. Enquanto isso, no PS4 a gente vai ter os 16 GB, só que todos eles... No 5, nossa. Vai demorar um pouco para acostumar. Os 16 GB, eles vão estar rodando tudo a 448 GB por segundo. O que é maior do que a do Xbox Series X, de uma parte, né? Sim. E menor que a outra. Então, eu acho que nesse ponto a gente pode falar que as duas estão bem balanceadas, sabe? Não vai ter uma diferença tão grande. Apesar que eu gostei bastante dessa divisão da Xbox Series X, porque realmente vai permitir ter um foco. Sim. Agora, comentando um pouco do SSD, ambos são customizados, né? O do Xbox Series X é um NVMe SSD customizado de 1TB e o do PS5 é NVMe SSD customizado de 825 GB, que é uma coisa que você não vai achar no mercado e é literalmente um tamanho exclusivo pro PS5. Sim. Que é meio estranho, vamos dizer assim. Ele tem aí então 135 GB a menos, tá? Que honestamente, 2 jogos aí, caberia nesse espaço. Não caberia 2 Red Dead, mas caberia um Red Dead mais alguma coisinha ali, um The Division 2. Mas um ponto que varia muito é a leitura, e é o ponto em que a PlayStation tá levando de primeira, mas não é tão grande quanto assim, eu vou explicar o porquê. No Xbox Series X, a leitura crua, né, do arquivo cru, é de 2.4 GB por segundo, e se ele estiver comprimido, ele tem um hardware à parte para compressão, é de 4.8 GB por segundo, e eu acho que ele consegue chegar até 6. Enquanto no PS5, ele é de 5.5 GB por segundo com arquivo cru, e ele chega a 8 a 9 GB por segundo com arquivo comprimido. Ou seja, que se você for olhar por cima, isso aí falaria que o PS5 vai ser muito mais rápido de leitura. Porém, o Xbox Series X ele vai ter uma tecnologia de leitura inteligente. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque é uma coisa muito técnica, que pode fazer com que essa diferença, ainda exista, mas não seja tão agravante. É porque vendo os números, você se assusta. Você fala, nossa, ele comprimido lê 4.8, né, o Series X, enquanto o 5 vai ler 5.5 GB por segundo. Parece, é quase 1 GB aí, né, é uns 700 MB, na verdade, por segundo, que ele consegue ler a mais. Então se assusta com o número, mas ele vai ter essa tecnologia extra que vai meio que parear eles. Quase. Né? E assim, a gente tá falando 5.5, que é um tipo de leitura que você não vai achar nas SSDs que a gente já tem no mercado. Essa velocidade você não vai achar. E, nossa, é muito, mas assim, você tem que pensar que o que vai aproveitar isso são jogos first party. Aliás, eu falei ao contrário aqui, na verdade, a diferença não é só 700 não. A diferença crua, né, sem comprimir, no caso, é 2.4 no Series X e é 5.5 no PS5. Enquanto que ela comprimida é 4.8. É aquilo que eu falei antes. É 4.8 no Series X, 8 a 9. Então é ainda maior essa diferença que eu falei. Quase o dobro. É abruptamente, é o dobro mesmo. O PlayStation 5 vai ter a mais. Só que essa tecnologia aí promete que o Xbox vai ser páreo. Mesmo assim, tá? Não estamos dizendo que vai ser um mais fraco que o outro. Não vamos entrar nesse tipo de discussão aqui. Sem falar que, o que o PS5 tá oferecendo vai ser usado pelos exclusivos e first party da PlayStation. Só. Porque quando for multiplataforma, eles provavelmente vão nivelar pelo que tem no Series X. Sim. Assim. Agora o ponto de memória de expansão, a gente já até comentou um pouco. O do Xbox Series X é 1 TB com o Expansion Card, que é feito por eles. Sim, com parceria com a Seagate. E o do PS5 é o NVMe SSD, que pode ser de qualquer marca compatível, né? Esse que é o problema. Que aí eles vão ver, como a gente falou, né? Eles vão ter que analisar modelo por modelo. Isso significa que você vai ter mais opções no PlayStation 5 desse expandimento, né? Enquanto que no Xbox você vai ter que ser aquele fabricado por eles em parceria com a Seagate. Eu não vou entrar no resto das coisas aqui, porque é muito detalhezinho e não tão relevante. É irrelevante. Porta USB, leitor... o USB vai ser 3.2, né? O Blu-ray vai ler os Blu-rays 4K, que é uma coisa que acho que só o S e o X faziam.
E tem outros detalhes que não são tão interessantes assim. A gente já fez a comparação também, de certa forma. A gente já mencionou um pouco, então... Agora comparando, né? Dá pra comparar os dois aí. Uma coisa importante de falar é que teraflops não é tudo, tá? A gente usa isso muito como medida de comparação, mas não é tudo. A gente até pegou um artigo do Matt Phillips em que ele fala isso. Pô, não é. Não é tudo isso. Dá até pra puxar já, né? Vamos falar aqui. Ele disse o seguinte, abre aspas, como programador há mais de 15 anos, com 24 títulos AAA lançados em todas as máquinas da Nintendo, Microsoft e PlayStation, nem eu, nem outra pessoa na minha área alguma vez usou teraflop como uma unidade de medida de qualquer tipo. Abandonem a palavra, é totalmente sem sentido. O que importa para a qualidade dos jogos em um novo hardware são bons dev kits, os mais recentes compiladores C++ e o de shaders, um excelente leque de ferramentas de CPU e GPU e tempos de iteração rápidos, sem truques. Fecha aspas. Tipo, o teraflops é pra gente que tá aqui, tipo, falar, beleza, é isso. Porque toda nova geração que chega é sempre aquela história, não, porque Xbox tem mais teraflops. Honestamente, você pega um vídeo comparativo aí pra ver qual que roda melhor que o outro, não tem diferença, velho. Tipo, ele pode ter menos teraflops, mas ele vai compensar isso até em outras questões. Mesmo se fizesse alguma diferença, sabe? Então, eles estão bem equiparáveis, assim. Não tem essa. Só porque tem menos teraflops vai ser pior. Não é assim que funciona. Tem muitos outros fatores para levar em consideração. Igual que a gente colocou alguns pontos de comparação, né? Por exemplo, se a gente for olhar, CPU e GPU do Xbox Series X são superiores. São, eles ganham. Mas é superior no sentido, nossa, meu Deus, que diferença. Não, é muito pouco. Não. É uma diferença... É 0,3 GHz para ser mais preciso. Então, é pouquinho. Enquanto que no Series X tem 3.8, o PS5 tem 3.5. Então, 0,3 GHz de diferença. Que incrível. Não, é quase nada, velho. E assim, igual, também a velocidade da SSD é um ponto forte pro PS5. Exatamente, Então, enquanto o Xbox Series X tem um CPU um pouquinho melhor, o SSD do PlayStation 5 vai ser melhor. E sendo sincero, o SSD talvez impacte mais nessa geração sim. Mas mesmo assim, a diferença não vai ser muito pro Xbox Series X. E assim, aí a gente tem que olhar o que eu realmente acho mais interessante, que é a compatibilidade, é o que a gente vai ter. Igual o Xbox Series X, ele vai ser compatível com... Aqui eu coloquei muitos, mas depois saiu um tweet da Xbox falando todos os jogos de Xbox One. E todos os jogos do 360 e do Xbox que já tinham sido atualizados para rodar no Xbox One vão estar disponíveis. E eles vão ter melhorias de hardware, tipo loads menores, rodar mais rápido. E vários jogos do ano vão ter a versão melhorada pro Series X. Galera, Renan do Futuro dando uma interrupção rápida aqui para esclarecer algo que acabou mudando depois que a gente gravou. A questão da retrocompatibilidade no PlayStation 5 ela não tinha ficado muito clara na apresentação. A informação que a gente tinha era que os 100 títulos mais jogados do PlayStation 4 eles seriam retrocompatíveis no PlayStation 5. Porém, a PlayStation ela acabou atualizando o post pouco depois que a gente terminou de gravar e ela explicou que na verdade a maioria dos mais de 4.000 jogos do PlayStation 4 eles serão jogáveis no PlayStation 5. Eles estão até fazendo uns testes para ver se tem algum ajuste para fazer e eles devem também apresentar algumas melhorias graças à maior frequência do console. Então o que você vai ver a gente comentando a partir de agora é a informação que a gente tinha na sexta-feira. A gente não vai considerar esse fato novo, beleza? Então de volta aí para nossa conversa. Em compensação, o PS5 ele vai ser compatível no lançamento de acordo com ele, com a maioria dos 100 jogos mais vendidos do PS4, que foram os que eles testaram. Então, tipo assim, ele sabe aquele joguinho seu indie do PS4 favorito? Talvez rode, talvez não. Talvez não. Eles não testaram. Eles disseram a maioria dos 100 primeiros jogos mais vendidos do PlayStation 4, tá? Então, não quer dizer que todos vão rodar. Isso é boa notícia pra você, né? Isso é assim, o GTA V vai rodar. Já tá confirmado que, sem dúvida, não tinha como não ser também, né? Mas tá confirmado que GTA V vai rodar no PlayStation 5. A Rockstar talvez lance patches pra PlayStation 5, né? Do jogo. Eu imagino que vão colocar patches aí. Tem muito que dá pra melhorar. Sem falar que ele já vai ter melhoria que o hardware já oferecer. O loading e fast travel. Loading, sim. Frame rate. Em parceria com a Seagate e é proprietário, ele vai ser mais caro. Vai sim. Enquanto que no PlayStation 5 você vai poder escolher modelos que eles vão disponibilizar. Você vai poder escolher e vai ter fabricante fazendo pelo menor preço, porque é competição de mercado, simples assim. Enquanto que no Xbox não vai ter isso, você tem que comprar o deles. Porém, a gente tem que olhar, vai ter compatibilidade e tal, o que pode aumentar o preço e chegar num nível próximo, tá? Mas tem uma coisa que me faz dar um ponto nessa categoria pro Xbox, é que a memória é externa.
interna no Xbox Series X. Então, tipo assim, tá, por algum motivo você gastou de 1 terabyte interna e gastou a uma de expansão. Você pode comprar outro expansion card e ficar trocando. Você vai ter que ficar trocando, tem isso. Eu não sei quão simples é abrir a parte dele pra trocar isso. Não, é externo, é literalmente você só pluga. Ah, tá, é só plugar? Só plugar. Ah, bom, eu pensei que era um slot, eu pensei que era slot dentro dele. Então é fácil, vai ser super tranquilo. Então você vai ter 2 tera lá disponível o tempo todo, mas você tendo vários, você consegue ter 3 ou 4 tera, só ter que trocar o cartão que tá atrás do Series X. Em compensação, no PS5 a gente não vai ter isso, é interno. Então você colocou lá no slot de SSD, é aquilo ali que você vai expandir. Você pode trocar? Acho que pode, né? Mas você vai ter que abrir o console pra fazer isso. O que me dá vantagem do Series X é isso. Tanto que eles falam que você vai poder tirar o trem lá de trás e ir pra casa do seu amigo, conecta lá e joga sem ter instalar que nada. instalar. Que vai ficar no SSD, né? Então a instalação vai ser no SSD. Acho que o último ponto de comparação é isso que a gente já começou a falar. Preço. A Sony já deixou claro que muito do que ela tá fazendo é pra cortar custo. Por isso que ele vai ter as especificações um pouco mais fracas. Não vamos usar essa palavra, porque vai ter sonista com raiva. Não é mais fraco, gente. Eles são bem equiparáveis, mas ele tem umas tecnologias, assim, um tiquinho ali menor, sabe? É só isso. Tipo assim, por isso que eles falaram que eles chegaram nesse tamanho de 125 GB de SSD e tal, foi pra manter um preço. E do Xbox, não, eles chutaram o pau da barraca, vamos dizer assim. Eles querem fazer... Nós temos o console mais tecnologicamente falando, porém, o nosso console vai ser mais caro, então... Mas assim, não espere nem o PS5 nem o Xbox Series X serem baratos, tá? De qualquer forma não vão ser, do lançamento não vão ser baratos. Assim, eu imagino, sim, sendo um pouquinho mais pesado, mas também não sendo tão generoso, o PS5 numa faixa de 500 e o dólares. E o Series X na faixa de 600. Exatamente, foi o que estão dizendo que vai ser. O que não é nem um tiquinho bom de notícia pra gente, tá? Pra nós aqui no dólar, querido dólar, né? Não é nem um pouco boa notícia. Eu tava vendo, acho que foi a galera do The Enemy comentando que quando o PS4 chegou aqui a 4.000, a PlayStation liberou a tabela de preço, né? E eu acho que o valor que eles tinham usado pro dólar pra justificar aquele valor foi usando tipo 2 e pouco do dólar. Tipo... Mas tem aquela questão também que às vezes você perde dinheiro. Tem muita... Acho que foi no PlayStation 3, não foi? Que eles perderam dinheiro, se eu não me engano. Em alguns mercados eles chegavam a perder dinheiro. É muito comum eles perderem, porque... Por que eles fazem? Eles perdem, eles não... Como é que chama? Vai ganhar com periféricos depois, não é? Essa foi a estratégia. Eles ganham com periféricos, com jogos também, porque estúdios exclusivos deles vão produzir pro jogo. Você vai comprar o jogo depois deles. Então, tipo... Eu aqui achei uma que tava usando dólar a 2 e pouquinho. Então imagina agora com o dólar a 5. Só pra deixar aí por alto. Você coloca aí só pra dar um gostinho. Vamos colocar 5 aí como tá agora. $500 dá R$2.500. Sem colocar tributo em cima, tá? Sem colocar tributo em cima, que a gente sabe que aqui é de 70%. Então, eu jogo aí pra 6 mil. Mas eu acho que assim... Honestamente, eu acho que é isso. Eu ainda acho que a gente não tá num ponto de comparar exatamente. Vamos dizer assim, tem muita coisa. A Xbox meio que botou as cartas na mesa, abriu o jogo, e o PlayStation 5 tá meio que ainda bem fechado, sabe? Eles estão esperando o que o outro vai fazer, né? Meio isso. Na verdade, o Xbox não. O Xbox falou, toma aí, ó, é isso aqui, essas são as minhas jogadas. Eu só não vou te falar pra esse jogo que eu tenho disponível, mas configuração, spec, tá tudo aqui. Cooler é esse, tal, como é que vai ser, isso tudo tá claro. No PS5 não. Questão de cooler não tá especificado. Tem várias partes de componente, a gente nem viu a máquina como é que vai ser. A gente não viu o design, né? A gente tava esperando que fosse nessa conferência e não teve nada de design. O Xbox Series X, se você ir ver os vídeos do Digital Foundry, você sabe como é que ele é feito por dentro, tipo, cada peça. Sim, eles estão sendo bem abertos. E ao contrário. E a gente sabe como é o design desde o Game Awards em dezembro do ano passado. Então, faz 4 meses que a gente sabe como é a cara, como é a torre do Xbox. E essa semana a gente viu por dentro, né? E no PlayStation 5 a gente só tem imagem de Dev Kit. E logo. E acho que assim, essa semana foi decepcionante pra galera do PS5 um pouco, por causa da enganada que a Sony deu na gente, pesado. Sim.
Mas assim, tem muita coisa pra vir ainda, pode esperar a gente saber mais coisa na época que seria E3, né, já que a gente não vai ter mais. Infelizmente. Mas assim, pra terminar numa nota um pouco diferente, e não vai ser boa a notícia, tá? Mas eu quero comentar sobre os consoles aqui pro Brasil. A gente já falou um pouco de preço, mas o PS5 ele não tem novidades, então a gente não tem informação se a gente vai ter o PS5 no lançamento, alguma coisa assim. Com relação ao Xbox Series X, a gente tem um comentário do Bruno Lobo Mota. Que ele é gerente do Xbox aqui no Brasil, eu acho. Que ele fala assim: nosso plano e desejo continua sendo de lançar no mesmo dia que o restante do mundo. Não dá pra cravar na pedra porque uma série de variáveis fogem ao nosso controle. Exemplo, condições climáticas também, órgãos de certificação e outras coisas. Então, assim, a gente pode esperar que provável que não chegue junto, tá? Sendo sincero. E a gente tem que ver também se vai ser fabricado aqui, né? Quanto tempo vai levar pra ser fabricado aqui. Porque 360 e o One tiveram, né? Enquanto o PS4 demorou pra ser produzido aqui e já até parou por causa dos incentivos do governo. Desincentivos do governo, né? Pior que foi um incentivo, foi um leve incentivo que reduziu tipo R$200 do preço, mas ao mesmo tempo estimulou a Sony a parar de produzir aqui, mas tudo bem, é assunto até pra outra pauta. Foi pra beneficiar o consumidor, mas fez eles fecharem fábrica, demitir funcionário, então tem que ver o que vale a pena e o que não vale numa hora como essa que a gente tá passando. Mas até ser lançado a gente sabe que o que tá acontecendo no mundo, que a gente prometeu que não ia mencionar tanto nesse episódio, mas já estamos falando de novo, não tem como não falar, né? Até lá deve estar um pouco amenizado, né? Vai demorar uns meses, mas vai estar um pouco amenizado, esperamos nós. Então, a partir do ano que vem, talvez comece a fabricação aqui no Brasil mesmo e isso vai aumentar o mercado daqui, vai ser bom pro mercado daqui, abrir fábrica e contratar gente. Mas eu acho que a gente tem ainda muito o que falar. Essa não é a última parte. Não é. Essa foi a segunda de muitas que virão. A gente pensou em dividir isso aqui em 2 episódios, né? A gente pensou, não, vamos falar num só. Vamos falar tudo uma vez só, porque saiu tudo numa semana mesmo. Vai ficar um episódio grande? Vai, mas... esse aqui vai passar de 1h20 já. Mas é isso, acho que fechamos então por aqui, né? Deu bastante coisa pra falar sobre esses novos anúncios de PlayStation 5 e Xbox Series X e a gente volta na parte 3 com mais. Vou aproveitar, acho que a gente nem precisa, como já passa muito de tempo, a gente não vai fazer muita recomendação, mas eu vou aproveitar, a minha recomendação já era, vai lá no canal do Digital Foundry, assiste os vídeos deles, se você quer saber mais, assiste os do Austin, que são, o do Austin é mais... técnico? Não, é o contrário, ele é mais leigo? Ele é mais ilustrativo. Simplificado? Ilustrativo, vamos dizer assim. E mais leve porque ele faz umas piadinhas e tal, do que o do Digital Foundry, que é o mais técnico. Mas ambos são muito bons, se você quiser saber mais, vai lá assistir. A gente vai deixar também o link pros artigos do Xbox. Em links citados eu coloco todos os artigos que a gente usou como referência. E também tá a recomendação do Renan aí pra Digital Foundry e Austin Evans, certo? Ok, e a minha recomendação da semana vai ser um canal no YouTube e um álbum que saiu essa semana. O canal no YouTube é o canal Kurjax. Eu nunca vou aprender a pronunciar o nome desse canal. Em inglês eles chamam de In a Nutshell, então acho que a gente pode chamar eles têm um nome muito difícil, Kurjaxat, uma coisa assim. Enfim, o link tá aí embaixo. É um canal sobre ciência e educação que é incrível, e saiu um vídeo ontem que é, assim, um dos melhores conteúdos que eu já vi até agora sobre a pandemia de CV que tá acontecendo no mundo, explicando exatamente o que é esse, né, o que ele causa, uma coisa que eu não tinha visto ainda ninguém fazer. O que exatamente esse vírus faz quando ele entra dentro do seu sistema. É incrível o vídeo, tipo, todos os vídeos deles são, as animações são incríveis, eles demoram muito tempo pra fazer, e esse aqui eles trabalharam dia e noite pra postar esse vídeo logo, e é um trabalho impressionante que eles fazem. E também quero recomendar um álbum que saiu essa semana, que é o álbum After Hours do The Weeknd. Tem muita música da hora lá, é um álbum com uma pegada bem de anos 80, parece que eu tô ouvindo um álbum de hip hop dos anos 80. Parece que você tá ouvindo uma mistura de pop dos anos 80 com rap, hip hop, é muito bacana o álbum After Hours do The Weeknd. Também tá disponível no Spotify, onde você ouve música, YouTube Music, enfim. E vamos ficando por aqui, né, Renan? Na verdade eu vou aproveitar, já que as minhas recomendações foram muito a ver com a pauta, eu vou fazer uma recomendação meio por fora, mas e aproveitando do que você falou, tem um vídeo do Mark Rober, a gente vai colocar no comentário também, que é ele
mostrando, ele fez uma experimentação com crianças e tal, como o vírus se espalha. E é muito legal. É que elas são vetores, né? Eles são vetores da doença. Apesar de não infectar com tanta seriedade crianças, é muito importante que escolas tenham fechado. Aqui na minha cidade começou hoje a quarentena, inclusive. Eu não sei como tá na cidade de vocês, mas aqui mesmo só tem mercado e farmácia aberto, então. E o vídeo dele é muito legal, que ele mostra, tipo, usando um pozinho que não faz mal e tal, mas que ele simula a função do germe. É muito legal. Vai estar na descrição também pra vocês aprenderem e conscientizar. E compartilha esses vídeos também pra ajudar a espalhar a informação. Manda no grupo do Zap lá, pra não ficar espalhando fake news no lugar. Mas eu acho que é isso. A gente já tá com um episódio, tipo, imenso. Ficou bem longo, mas era necessário. Eu espero que você tenha gostado, né? Manda aí seus comentários pra gente. A gente vai ficando por aqui. Irmandade Nerd Podcast volta toda terça-feira às 18 horas no seu agregador de podcasts favorito, Spotify, Google Podcasts, YouTube, Anchor, onde você ouve. Segue nas redes sociais também. Exatamente, segue a gente lá, né? Temos perfis no Twitter e Instagram em @Irmandade Nerd _, página no facebook.com/Irmandade Nerd Podcast. Meu Twitter é @MarlonMariz_, Twitter e Instagram. O meu Instagram é RenanP2 e meu Twitter é Renan Chronicles. Segue lá, comenta com a gente. Se quiser perguntar alguma coisa desse episódio, pode mandar pra mim lá, que eu respondo de boaça. E eu acho que é isso. E a gente vai ficando por aqui. A gente se vê então na próxima semana. A gente se vê, eu sempre falo a gente se vê como se a gente fosse realmente se ver. Você tá ouvindo a gente, né? Tipo, se fosse um vídeo ainda. Você ouve a gente na próxima semana, vamos falar assim. Você ouve a gente na próxima semana. Falou, pessoal, a gente se vê e se cuidem aí. Isso aí, se cuidem. Até.